Fala, nação celeste! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Bora lá conferir comigo as principais notícias do nosso Cruzeirão! Meu povo, veja como foi o encontro da nossa torcida com os jogadores e Pedrinho BH antes aí dessa decisão no Campeonato Mineiro. E trio do Cruzeiro entra em pré-lista de Ancelotti para os amistosos aí da seleção antes da Copa do Mundo. E Caio Jorge, que busca superar Alex e Arrascaeta como o maior carrasco do Atlético Mineiro no século. Então, bora lá ficar comigo até o final desse vídeo e acompanhar todas essas notícias do nosso cabuloso. Mas antes, aquele pedido sempre importante, hein? Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva, já deixa o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Então, pessoal, houve aí presença da nossa torcida no treino do Cruzeiro, né? Hora depois do início do ato de apoio, antes da final do Campeonato Mineiro, a nossa torcida, né, que compareceu à Toca da Raposa 2 na tarde deste sábado para dar aquele apoio, aquele incentivo, aquela moral aos jogadores e comissão técnica, né, em busca aí desse título do Mineiro. E eles se encontraram com o empresário, né, o Pedrinho BH e o grupo de jogadores após o fim das atividades comandadas aí pelo técnico Tite. A manifestação foi convocada por torcidas organizadas às vésperas do clássico, né, que é amanhã às 6 horas da noite no Mineirão contra o time de Vespasiano. Uma multidão da nossa torcida compareceu à porta do centro de treinamento, né, e teve a entrada permitida para o encontro com os atletas e também da comissão técnica. A concentração, né, teve início por volta de 3h30 da tarde, ainda do lado de fora da toca, né? Capitaneado por liderança das principais organizadas do Cruzeiro, a nossa torcida conversou aí com os jogadores e Pedrinho BH e demonstraram incentivo em meio aí a esse início de temporada de altos e baixos vividos pelo Cruzeiro em 2026. Lideranças do elenco participaram das conversas com os torcedores, que entoaram cânticos e levantaram bandeirões próximo ao campo aí da Toca da Raposa 2. O confronto, como eu disse, entre Cruzeiro e Atlético Mineiro terá a presença das duas torcidas no formato 50-50, né? 50% do Cruzeiro, 50% do Atlético. E apesar de ter a melhor campanha, o Cruzeiro não terá nenhuma vantagem por placar para ter aí a conquista do título mineiro. Lembrando, pessoal, que recuperados de problemas físicos, o goleiro Cássio e o meia Gerson marcaram presença na recepção da torcida aí, nas dependências do CT. A dupla virou dúvida para a decisão durante a semana, depois de deixarem o gramado no Mineirão no jogo de volta aí com dores. Enquanto o Cássio teve estiramento ligamentar no joelho direito, Gerson não teve uma lesão constatada, né? Os dois participaram de forma parcial dos últimos treinos na semana de preparação para esse clássico de amanhã e estão aí à disposição de Tite para essa grande decisão. Pessoal, jogo de amanhã vai ser um divisor de águas aí para esse início de temporada, né? Se ganharmos, pode aí haver uma sobrevida para o técnico Tite no cargo. E se perdermos, né, Adenor deve deixar o Cruzeiro, mas vamos que vamos, o Cruzeiro tem plenas, né, condições de sair campeão aí no Mineirão. E pessoal, falando aí do nosso elenco, né, eles que são peças fundamentais, o zagueiro Fabrício Bruno, lateral Kaique e o atacante Caio Jorge estão aí na pré-lista de Ancelotti para os próximos amistosos da seleção brasileira. Segundo a apuração aí do Central da Toca do nosso ilustríssimo Samuel Venâncio, Ancelotti observa atentamente o desempenho dos jogadores do Cruzeiro antes do jogo contra França e Croácia. A próxima convocação da seleção será no dia 16 deste mês. No dia 25 de março, né, o Brasil vai enfrentar a França em amistoso no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos. Já no dia 31, a seleção vai enfrentar a Croácia no Camp World Stadium, em Orlando, também em solo norte-americano. Vale lembrar que no dia 25 de fevereiro, Ancelotti esteve no Mineirão e assistiu ao empate do Cruzeiro contra o Corinthians. Foi a primeira e única vez que o italiano esteve no estádio para acompanhar o jogo do Cruzeiro desde que assumiu o cargo.
Nesta sexta, a Confederação Brasileira de Futebol anunciou que a seleção fará um terceiro e último amistoso antes da Copa do Mundo, nos Estados Unidos, Canadá e México. Esse duelo será contra o Panamá, no Maracanã, dia 31 de maio. No ano passado, Fabrício Bruno e Caio Jorge foram convocados e participaram de jogos da seleção brasileira. Já Kaique, que teve passagens pelas seleções de base, ainda busca uma primeira oportunidade com o italiano na seleção. Fabrício Bruno, inclusive, já foi convocado 3 vezes. Uma delas foi justamente a última lista da seleção, nos amistosos contra Senegal e Tunísia. Pessoal, Caio Jorge, Fabrício Bruno e Kaique estão aí numa fase top. Início de ano também complicado, esse ano ainda não deslanchou, vamos dizer assim, dá mais destaque a Caio Jorge, que vem fazendo seus gols, e quem ficou de fora, que acha aí, uma falta de critério danado da seleção brasileira, é o nosso meia Matheus Pereira, que está precisando e merecendo e muito dessa convocação. Então, vamos aguardar! Pessoal, voltando a falar aí de Caio Jorge, ele que é primordial para o Cruzeiro, o atacante tem a chance neste domingo, na final aí do Mineiro, de ampliar os números contra o time de Vespasiano e assumirem um posto, de maior carrasco do rival em clássicos com a camisa do Cruzeiro no século. Autor de 4 gols em 6 clássicos disputados, o nosso atacante busca superar 2 jogadores que fizeram história com a camisa do Cruzeiro, os meias Alex e Arrascaeta com 6 gols cada. Ídolo do Cruzeiro, camisa 10 da Tríplice Coroa, em 2003, teve 2 passagens pelo clube. Em 2001, o meia ficou pouco tempo, mas marcou 2 gols contra o Atlético Mineiro na 16ª rodada do Brasileirão. Alex retornou em 2002, permanecendo até meados de 2004. Ao todo foram 6 gols em 7 clássicos. Do outro lado, Arrascaeta chegou ao Cruzeiro em 2015 e finalizou sua passagem em 2018. Bicampeão da Copa do Brasil com a camisa do Cruzeiro, o uruguaio repetiu o feito de Alex e também fez 6 gols contra o rival em 14 jogos. Outro que aparece com 6 gols marcados é Guilherme. Revelado nas categorias de base do Cruzeiro, o ex-jogador conquistou o feito em apenas 2 temporadas, 2008 e 2009. À frente, Caio Jorge ainda está o meia Thiago Neves, um dos principais jogadores do Cruzeiro de 17 e 19, Teve a saída polêmica aí, que não precisa entrar em detalhes, Quem lembra aí de Thiago Neves. Ele marcou 5 gols contra o rival nos 3 anos. Empatados com camisa 19 estão o Fred e o Wellington Paulista. Pessoal, ele que é peça fundamental no esquema de Tite, O nosso Caio Jorge já marcou 7 gols em 10 jogos nesta temporada, 6 deles foram no Mineiro, uma média de 1 gol a cada partida no estadual, além de 1 gol no Brasileiro. No melhor momento da carreira, no melhor momento do ápice, Caio Jorge tem uma média impressionante de 1 gol feito a cada 2 chances claras pelo Cruzeiro nesta temporada. A taxa de conversão é excelente para os parâmetros atuais do mundo da bola, com expressivos 46,66%. Com o gol anotado sobre o Pouso Alegre, na volta aí da semifinal do Mineiro, Caio Jorge chegou aos 40 gols marcados pelo Cruzeiro e assumiu a 8ª posição no top 10 dos maiores artilheiros do século, do nosso Cruzeirão. Pessoal, então, vamos com tudo aí nessa final do Mineiro. Igual eu falei, o Cruzeiro tem plenas condições de ser campeão e vamos, que amanhã é guerra, sangue nos olhos, faca no dente e vamos para disputar e vencer essa final de Mineiro de 2026. Então é isso, pessoal. Ficamos com mais um vídeo por aqui e aproveita e peça encarecidamente, se ainda não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Espero ver você no próximo vídeo, Um grande abraço. Tchau, tchau.